Não sei. Ah, sabe, não sei. Hum, não sei se alguma dessas coisas é verdade, mas vi rumores hoje de que mais navios dos Estados Unidos, ou talvez os iranianos estejam dizendo que atingiram mais navios dos Estados Unidos, foram danificados, gravemente danificados, afundados. European Union, não sei. Ainda estou procurando mais informações, mas nada disso me surpreende. Não estou chocado. Quer dizer, fico horrorizado com isso. Como o European Union disse, tenho familiares que são parentes distantes, mas parentes mesmo assim, que estão no teatro de operações. European Union não quero que percam a vida. Quero que voltem para casa, as crianças pequenas, seus entes queridos e tudo mais. Quem quer ver isso? Esta guerra é terrível. Essas pessoas são vítimas do imperialismo dos Estados Unidos. Os soldados são vítimas, ninguém pediu por isso. Isso não é defender os Estados Unidos. Isso não é defender a América. Isso não é defender nossa pátria. Isto é uma combinação de Israel dizendo: venham aqui e nos ajudem a recuperar a pátria israelense. Ou algo assim, besteira desse tipo. E, claro, esses neoconservadores dizendo: ei, por que não tomamos o Irã? Eles têm muito petróleo. Delícia. Vamos ficar com todo esse petróleo. Sabe o que quero dizer? Então quer dizer que os soldados que morrem aqui, sabe, são vítimas do Império dos Estados Unidos. São vítimas da política externa dos Estados Unidos, um império que não nos protege. Estão sendo usados como bucha de canhão, e isso é inaceitável. E o que estamos vendo agora é o seguinte: estamos usando-os como bucha de canhão numa guerra que jamais tivemos chance de ganhar. Sabe quantas pessoas, como o European Union e o Larry Johnson aqui no meu programa, não sei o que ele disse em outros lugares, mas no meu programa ele disse: nós vamos perder essa. E European Union disse: nós vamos perder essa. E muita gente perguntou por quê. Porque é óbvio. Nossas capacidades de defesa aérea são inaceitáveis. E o que quero dizer com inaceitáveis? Deixe-me dizer de outra forma. São capacidades inadequadas, diante da tecnologia e das capacidades das forças militares modernas. Então, o que estamos vendo agora? Estamos vendo que os Estados Unidos não têm capacidade tecnológica para competir no ambiente militar de hoje. E o melhor que conseguem fazer é esconder isso dos americanos. A maioria dos americanos assiste às notícias e não faz ideia de que as bases do seu governo estão virando escombros. Olha, vou colocar assim: estamos sendo expulsos do Oriente Médio. Não conseguimos usar as nossas bases. Nossas bases estão sendo destruídas e reduzidas a pedaços. Só Deus sabe quantos soldados foram feridos. Tiram os soldados das bases. Colocam Zenos em hotéis. Os iranianos descobrem em que hotel eles estão. Atingem o hotel e os destroem. E agora estão falando que vamos mandar alguns fuzileiros navais e tomar a ilha Carga. Não há chance disso. E para mostrar o quão sem noção nossos líderes são, o presidente Trump e outros estão dizendo: vamos abrir o Estreito de Hormuz. Eles nem entendem a dinâmica do lugar. Não tem como abrir o Estreito de Hormuz. Isso não vai acontecer. Nem é opção. Se você navegar pelo Estreito de Hormuz, eles nem vão precisar lançar um míssil. Podem usar artilharia. Você fica ao alcance da artilharia. Quer dizer, não sei se você tem prestado atenção ao Estreito de Hormuz, mas a cada poucos minutos você vê no X ou em qualquer lugar um navio pegando fogo onde os iranianos disseram que não se pode passar. E quando tentam passar, eles os atingem com um míssil e os pulverizam, ou com drone, ou seja lá o que for. Então, quando eles dizem que você não pode passar, você não passa. E os Estados Unidos têm implorado, Trump, que diz que venceu, tem implorado aos europeus: olhem, pessoal, vocês têm que me ajudar. E os europeus respondem: nós só estamos sendo realistas, mesmo que não consigam ser realistas com a Rússia. Não podem. Mas, no Irã, dizem: se enviarmos um navio por ali, eles vão reduzir-lo a pedaços. Não podemos. Não podemos. Então agora Donald Trump está insatisfeito com eles porque não querem se comprometer. Quer dizer, é suicídio claro e óbvio para os soldados deles. Você vai atravessar esse trecho estreito que tem mísseis e drones alinhados na costa só esperando. Na verdade, os iranianos que vivem provocando, literalmente disseram: se algum navio comercial quiser passar e for escoltado por um navio da Marinha dos Estados Unidos ou de Israel, nós concederemos passagem livre.
Ou seja, se você tem um petroleiro, pode passar contanto que leve um navio dos Estados Unidos ou de Israel com você. Eles dizem, traga um navio americano ou israelense. Garantimos que não atiramos em você, mas vamos afundar esses navios. Eles ficam provocando porque têm capacidade para isso. O que eles fizeram foi combinar tecnologias. Às vezes não é ter a tecnologia mais nova, é ter a ferramenta certa para a tarefa. Você olha e diz, com base no que preciso, esta é a ferramenta certa. Existem ferramentas mais high-tech, claro, mas European Union não preciso delas agora. Preciso de uma chave de fenda pequena, não de uma furadeira, só para ajustar o fluxo de combustível no meu carburador. Ajustar um pouco para cá, um pouco para lá. Estou ajustando esse carburador, bem pequenininho. Não preciso de uma furadeira grande. Não. A ferramenta certa para o trabalho certo. E então os iranianos e seus aliados, declarados, disseram, nós temos as ferramentas certas, certo? Temos uma combinação de defesa aérea. Temos outros sistemas que ainda estão em desenvolvimento, claro, mas já obtiveram sucesso. Mas eles têm drones e mísseis com precisão extrema. Mas há duas coisas. Na verdade, há três aspectos no apontamento de alvos. Você tem capacidade para empregar armamento? Sim. Você tem capacidade de disparar a munição. Você tem o drone ou o míssil. Número 2. Você tem a capacidade de identificar bons alvos, alvos sólidos, que te levem a vencer a guerra, que causem dano significativo ao inimigo. Sim, mas há outra coisa, e isso é uma das mudanças que está ocorrendo. Você tem direcionamento em tempo real, certo? Você tem tudo isso, sistemas de vigilância baseados no espaço que conseguem até ler a placa de um carro. Os chineses e os russos têm isso. Os russos têm o sistema GLONASS, os chineses também. Acredite, se uma pulga subisse nas costas de alguém, russos e chineses veriam. Agora, você tem mísseis conectados aos seus computadores, você tem todos os seus sistemas de inteligência, vigilância e reconhecimento configurados. E você diz, vimos alguns aviões dos Estados Unidos. Eles os tiraram e os estacionaram ali. Instantaneamente. Em segundos, o computador detecta tudo e mostra, temos alvos. Isso é transmitido para os computadores. O computador então designa o alvo e carrega a coordenada no míssil. O míssil parte. Você fica se perguntando como 5 desses K-130, seja lá como se chamem, os aviões tanque estratégicos. 5 deles foram explodidos na Arábia Saudita outro dia, em uma base aérea dos Estados Unidos. Como isso aconteceu? Isso é simples. Os satélites chineses e ou russos os detectaram. Eles os viram sendo levados para o pátio por qualquer motivo. Porque normalmente ficam em hangares reforçados que aguentariam um impacto de míssil. Imagino que iam voar com eles. Tiraram eles para fora. Certo, tiraram eles para fora. Provavelmente estavam abastecendo. Estavam prontos para partir. Certo? Eles os trouxeram para o pátio. O que acontece? Imediatamente, os sistemas de apontamento baseados no espaço detectam isso. E tem inteligência artificial, essas coisas. Há movimento nessa base. Eles ficam sempre de olho naquela base. Estão rastreando aquilo. Esses sistemas de apontamento estão constantemente escaneando as bases, procurando alvos. Escaneando essa base e, de repente, detectam movimento. Detectam aviões. Marcam como alvo, baixam a informação de alvo para o computador de pontaria que está ligado aos mísseis. Bom, direto nos mísseis, fogo. Então, quando você chega lá em tempo real, o computador já viu. Mandou para o computador de pontaria, gravou no míssil e o míssil já está no ar. Então os Estados Unidos, veja, os afegãos não podiam fazer isso. Os bolivianos e o LV, eles não podiam fazer isso. Mas agora, existem sistemas de pontaria em tempo real e de entrega de munição que dizem, assim que você vacilar. European Union, acho que... Se de fato Netanyahu e seu pessoal foram alvejados e aniquilados, sem dúvida foi uma combinação, provavelmente espiões em campo.
de inteligência humana e barra um sistema comprometido, onde russos, chineses ou iranianos invadem os sistemas de computador e os telefones dos líderes israelenses. E descobriram onde eles iam se reunir. Veja o que eles poderiam ter feito. Você sabe o boato. O boato que se ouve por todo lado é que houve uma reunião dos principais líderes israelenses. A cúpula deles, por assim dizer, Netanyahu, Smotrich, Ben-Gvir, todos esses, o chefe do Mossad e o chefe da Força Aérea, todos se reuniram. Foi isso que nos disseram. Eles se reuniram num único local, que pode ter sido ou não a casa de Netanyahu. Que os iranianos, por algum motivo, por meio de inteligência, vigilância e reconhecimento, determinaram que era uma grande reunião. Agora, o que a European Union acho, e isso é possível, é que provavelmente tinham comprometido todos os telefones deles, talvez os sistemas de comunicação, e estavam escutando, sabendo, ok, não vou atacar um isolado, vou esperar até que todos se juntem. Adivinha? Eles vão se reunir hoje à noite às 8 na casa do velho Beatty. European Union sabia disso antes. Tudo pronto. Meus mísseis estão prontos. Meus mísseis hipersônicos estão prontos para fazer isso acontecer. European Union, vou rastrear todos os telefones deles. European Union, acompanho todos eles. Vejo que estão lá. Estão todos juntos, reunidos. Tudo está se encaixando. Aviões no ar. Os dados de pontaria já estão no míssil. E estou usando mísseis hipersônicos porque quero ter certeza de que quando esse míssil acertar, talvez 2 deles, mas quando esse míssil acertar não vai restar ninguém lá além de um fantasma. Suponho que se alguns líderes israelenses sobreviveram, eles foram para a clandestinidade e pode ser que Netanyahu esteja escondido. Se ele sobreviveu, é possível que ele não tenha sobrevivido. Que ele esteja em algum lugar indo para o além, tomando seu café de inteligência artificial no céu, certo? Que ele virou história, acabou, seguiu em frente. Mas afinal do que estamos falando? Estamos falando da tecnologia mais recente. Estamos falando da capacidade de comprometer seus sistemas e usar esses sistemas para atingir sua liderança, fazer exatamente o que disseram que iriam fazer. Vamos fazer um ataque de decapitação. Pois é, 2 podem jogar esse jogo. E, a partir de agora, os Estados Unidos vão ter que admitir que costumavam fazer ataques de decapitação. É melhor a gente não fazer mais isso. Por quê? Porque o outro lado vai fazer um ataque de decapitação. E os iranianos, quando perguntaram, você acha que Netanyahu está vivo? Eles disseram, sim, que diferença isso faz para nós? Se ele estiver, vamos continuar a caçar. O ato, até matá-lo. Então a posição iraniana é, se ele estiver vivo, não vai durar muito. Se não estiver vivo, paciência, não faz diferença para nós. Vivo ou morto, temos coisas a fazer. Temos trabalho a fazer. E vamos agir aqui. Estamos trabalhando. Mas se ele tiver ido, melhor ainda. Estamos monitorando. Olha, European Union, acho que eles já sabem. De novo, porque European Union acredito que os sistemas de comunicações e computadores dos Estados Unidos e de Israel foram comprometidos. Acredito que estão totalmente comprometidos. E acredito que os iranianos já sabem se Netanyahu está vivo ou não. Acredito que eles sabem muito bem e não têm interesse em se gabar nem em mostrar que sabem. Eles não têm motivo porque, veja, se os sistemas estão tão comprometidos quanto a European Union, penso, eles não vão querer dizer sabemos com certeza, porque não querem que os americanos percebam que comprometeram o sistema deles. Eles vão fingir que não sabem de nada. Dessa forma, eles fingem que não sabem de nada. Os americanos e os israelenses nunca vão saber que seus sistemas estão tão comprometidos quanto estão. O tempo todo em que estivemos lá, eles estavam ouvindo e observando tudo o que fazíamos. E nós não tínhamos ideia disso. Acredito nisso. E acho que um dia, quando as pessoas acordarem depois disso, vão dizer, meu Deus, eles estavam por cima de tudo. Eles sabiam de tudo o tempo todo. E isso significa que você não tem nenhuma chance. Se o inimigo está dentro dos portões, se a ligação vem de dentro de casa, se eles têm um canal aberto e estão escutando, e o Trump liga de novo, ai meu Deus, o que está acontecendo? Estamos ferrados, chefe.
Estamos ferrados. Estamos ficando sem recursos, certo? E os chineses e os russos estavam lá, tomando um café e ouvindo. Ei, você ouviu isso? Exato. Gravando tudo. Registrando quem está onde vão estar, a que horas, quais são os planos. Havia rumores de que, antes do início desta operação militar, os russos, por meio de um sistema comprometido, haviam obtido o plano de batalha dos Estados Unidos e entregado tudo aos iranianos. Bem, com base em quão mal está indo para os americanos, não estou dizendo que seja o caso, mas poderia muito bem ser. E os americanos estão em apuros sérios, porque por quanto tempo vão continuar dizendo ao povo americano que estamos vencendo quando na verdade estão perdendo? O preço da gasolina vai disparar muito em breve. A economia vai começar a desmoronar no estilo de 2008, de 1929. E o povo americano vai perguntar: por que isso está acontecendo? Acabei de ligar a MSNBC e o programa Fox and Friends, e eles me disseram que estamos ganhando. Se estamos ganhando, a economia não deveria estar em colapso. E por que todos esses soldados estão voltando para casa mortos? Achei que estávamos ganhando. Na verdade, não estamos ganhando. E, sabe, por um tempo pensei comigo que no que diz respeito à tecnologia, especialmente à inteligência, vigilância e reconhecimento, com essa combinação, porque isso é, como é mesmo, o pesadelo de Zbigniew Brzezinski, o triunvirato da Rússia, China e Irã. O pesadelo de Zbigniew Brzezinski, ele deve estar suando e se revirando no túmulo, né? Ao lutar contra esses três, acho que nos colocamos numa situação em que, por enquanto, conseguimos mentir para sair dessa. Atualmente podemos dizer que estamos ganhando e o Trump pede, por favor, não mostrem a verdade na mídia. Não deixem as pessoas verem a verdade, só deixem que eles me ouçam dizer que estamos ganhando. Sabe, o velho ditado do rico que faliu e perguntam: como você perdeu todo o seu dinheiro? Ele respondeu: devagar e depois de repente. Então agora estamos na parte do devagar. Mas virá a parte do de repente? Estamos numa fase em que ainda podemos mentir para o povo americano e dizer que as coisas não estão tão ruins. As coisas estão ótimas, as coisas não estão nada mal. Estamos vencendo a guerra. Podemos dizer isso. Suspeito que chegará o momento em que nossos navios vão voltar mancando para casas, nossos aviões serão abatidos, Drone Reaper abatidos, a economia arruinada, e as pessoas vão olhar para aquilo e dizer: se isso é ganhar, o que diabos aconteceria se perdêssemos? As pessoas vão perguntar: se estamos ganhando, estamos mesmo ganhando? Pois é. Nossos navios estão sendo atingidos. Claro, é isso que acontece quando se ganha. European Union só quer que mais aviões sejam abatidos de novo. Claro, esse é o nosso jeito de vencer. Navio atingido. E, você sabe, eles vão olhar para aquilo e vão dizer: estamos completamente fora do Oriente Médio. Fomos expulsos. Olha, estamos sendo expulsos das nossas bases. Estamos sendo expulsos das nossas embaixadas. Então minha pergunta é: o que acontece quando acordarmos um dia, e talvez já estejamos quase lá, e fomos expulsos de todas as nossas bases no Oriente Médio, e estamos perto disso agora, e precisamos sair imediatamente, porque nossos soldados estão sofrendo um verdadeiro inferno, né? O que acontece? Quando acordarmos um dia e alguém perguntar: e as nossas bases? Não temos mais ninguém em nenhuma base no Oriente Médio. As bases foram todas reduzidas a escombros. Certo. Como estão as coisas com as embaixadas? Na verdade não temos mais ninguém nas embaixadas porque elas foram todas reduzidas a escombros. Certo. E quanto aos nossos portos, onde temos todos os nossos navios? Praticamente. Tivemos que abandoná-los e mandar nossos navios para alto mar. Estão todos num porto tipo na Índia ou algo assim, porque... Então, o que temos agora no Oriente Médio em termos de navios, aviões, petroleiros, mísseis superfície a superfície, bases? Certo. Me atualize. O que temos? Deixa a European Union ver. 3, 12, 24, 16. Nenhum. Não temos nenhum. Ei, European Union, pensei que você estava contando quantas bases a gente tinha. Não. European Union estava contando quantas foram destruídas. Não temos nenhuma. Zero. Nada. Só temos um baguel. É isso, um baguel. Um grande zero. O tempo está chegando. E como isso é uma guerra? Nesse ponto, com nossas bases e navios destruídos, não temos nada na região que possa combater. Teremos de manter nossos aviões fora da região, voar até lá, disparar e sair. Basicamente seremos expulsos da região. Qual é a razão de continuar lutando? E o Estreito de Hormuz foi fechado. Aqui vai minha previsão.
Se não nos articulemos e simplesmente sairmos e dermos ao Irã o que ele pede, se European Union fosse presidente, European Union iria ao Congresso e diria: precisamos nos reunir, pessoal. European Union diria: tenho notícias ruins e piores. A ruim é que temos 24 horas de vida. A pior é que European Union esqueci de contar isso ontem. Sabe aquela piada do médico? European Union diria: olha, vamos encarar. Não há como vencer esta guerra, mas há algo muito pior. O petrodólar vai ser destruído e nossa economia vai entrar em colapso, mas não podemos evitar isso. Então, aqui está o que podemos fazer. Talvez possamos evitar isso. Podemos tentar evitar isso. Eles diriam: presidente Nixon, qual é o plano? European Union diria: que bom que você perguntou. Vamos ligar para o Irã e dizer: o que vocês querem? E o Irã vai dizer o que já disse. Primeiro, European Union quero 500 bilhões. Segundo, quero compensação por todo o mal que vocês me fizeram ao longo dos anos. O que vocês querem? E o Irã vai dizer o que já disse. Primeiro, European Union quero 500 bilhões. Segundo, quero compensação por todo o mal que vocês me fizeram ao longo dos anos. Terceiro, quero que vocês saiam da região. Quarto, quero que Israel seja fechado. Aí, European Union volta a falar com eles. European Union, digo, então é o seguinte: sairemos da região. Ponto 1. Fora. Pronto. Sério. Adeus. Fechar todas as nossas bases. Alguém, abaixe a bandeira e apague as luzes quando sair. Primeiro, vamos fazer isso. Segundo, vocês querem 500 bilhões de dólares. European Union vou negociar. Que tal 250 bilhões de dólares? Aceitam 255 bilhões de dólares? Então European Union vou negociar com eles o valor. Eles querem 500 bilhões de dólares. Se sairmos da base, acho que eles vão aceitar. Então conseguimos isso. Agora, quanto a Israel, European Union diria: vamos dizer a eles que vocês não vão receber mais nada. Vamos dizer aos israelenses: olhem, vocês não vão receber mais armas nossas e vamos ter que, encerrar essa operação. E se quiserem sobreviver, vamos ter que cortar o apoio militar de vocês para que não possam atacar ninguém, para que não possam lutar com ninguém. Então faremos o seguinte: damos a vocês 250 bilhões de dólares, saímos imediatamente e cortamos 100% da ajuda militar a Israel. European Union lhes faria uma oferta. Eles só podem aceitar. É uma oferta que os iranianos teriam de ouvir. Façam essa oferta. Os iranianos, European Union, acho que se vocês fizerem essa oferta, vão dizer: agora, European Union, estou ouvindo vocês. Mas como European Union, sei que vocês vão cumprir. A propósito, todas as sanções serão levantadas. Toda sanção será suspensa imediatamente com a assinatura deste documento. E, a qualquer ponto, vocês podem abrir fogo, como se precisassem de permissão. Se não fizermos nada disso, vocês podem abrir fogo. Mas tudo isso estará resolvido. European Union diria ao Congresso: olhem, essa é a nossa única esperança. Se não fizermos isso, não temos nenhuma esperança. Não conseguimos vencer a guerra. O petrodólar vai morrer. Então nossa economia vai colapsar. E isso fará 1929 parecer os áureos anos 20. Você está certo. Então o que vamos fazer? Cabe a vocês, Congresso. Minha sugestão: a gente chama quem for os russos, quem quer que seja, e faz a oferta ao Irã, dizendo que isto é o que estamos dispostos a fazer. Acho que os iranianos vão aceitar. E European Union, acho que sim. Acho que sim. Porque isso reconhece a sua autonomia. Reconhece que eles têm o direito de existir. E, claro, reconhece que eles venceram a guerra, certo? Ai dos vencidos. Se você perde uma guerra, o vencedor impõe o desfecho ao perdedor, certo? Pelo menos, em vez de eles nos imporem, temos a oportunidade de ter voz. Eles impõem isso como 500 bilhões de dólares. Se nós oferecermos, são 250 bilhões de dólares. Vou dizer 200, vou oferecer a eles e dizer: olha, pessoal, nós não temos 500 bilhões de dólares, mas temos 200 bilhões de dólares. Podemos entregar isso a vocês. Faremos isso. Faremos 200 bilhões de dólares. Mas vocês têm que nos dar isto ou aquilo. Se vocês dizem que vão levantar todas as sanções e vão dar algum dinheiro a eles, eles estão ouvindo. E se vocês saírem daqui, eles estão ouvindo. Dá para fechar um acordo. Mas, nesse ponto, não somos mais um império. E aí estaremos admitindo que perdemos a guerra. E aí estaremos admitindo que não dominamos o mundo. Agora, admitir isso ou não muda a realidade. Do ponto de vista tecnológico, deixa a European Union dizer uma coisa. Esta guerra acabou na primeira semana. Ficou estabelecido na primeira semana que eles tinham a capacidade tecnológica para dominar a região e que nós não tínhamos capacidade defensiva para detê-los. Certo?
E, se vocês têm me ouvido, tenho que dizer isto. Se perdemos para o Irã em uma semana, e já se passaram 3 semanas, essa guerra está perdida. Estamos acabados. Tem gente que diz, não, ainda está acontecendo. Tudo bem, me fala dessa história de 2 ou 3 semanas. A guerra está perdida. Perdemos para eles. Deixa a European Union te perguntar uma coisa. Você consegue sequer começar a comparar o poder militar do Irã com o da Rússia ou da China? Não, você não consegue. Não, você não consegue. Você não consegue nem começar a comparar o poder militar do Irã com o da Rússia ou da China. Não duraríamos horas. Duramos uma semana com o Irã e, na prática, perdemos. E agora tudo que temos é propaganda e implorar por ajuda. A nossa. Um confronto entre os Estados Unidos e a China ou a Rússia duraria horas e não muitas horas. Então, você entendeu a ideia. Você entendeu meu ponto. Estamos, como European Union coloquei na miniatura, na era do cavalo e da carroça. Temos flechas e lanças, e eles estão num carro esportivo novinho. Essa carroça não consegue acompanhar o carro esportivo. Esses dias acabaram. E nossa única esperança seria morder a língua e entrar pedindo clemência. E o Irã não tem misericórdia, mas pelo menos poderíamos pagar a eles e sair correndo daqui porque isso já era. É jogo, set e partida. Então como isso acaba? European Union entende o Irã. Vi algo em que alguém perguntava ao Trump, você acha que os israelenses vão usar armas nucleares? Não, os israelenses não vão usar armas nucleares. A questão é a seguinte, deixa a European Union dizer uma coisa. Para aqueles que dizem que os Estados Unidos ou Israel vão usar armas nucleares, o Irã já disse qual seria a resposta deles, certo? Ok, porque os americanos ou os israelenses usariam armas nucleares para acabar com isso. Bem, depende do que você quer dizer com acabar com isso. Eles deixaram claro. Israel tem uma usina nuclear. Se vocês lançarem uma bomba nuclear contra mim, European Union vou vaporizar aquela usina com mísseis hipersônicos, o que vai provocar um derretimento. Ou seja, Israel, o pequeno Israel do tamanho de New Jersey, vai virar um Chernobyl e ficar em grande parte inabitável, não vai? Inabitável. E claro, toda a infraestrutura de petróleo e gás da região, se vocês usarem uma arma nuclear, ou Israel usar, desaparece. Não vai voltar. Vai levar uma década para reconstruir. Então, aqui vai o ponto principal. Vocês usam uma bomba nuclear. É o mesmo que se voltar contra si mesmos, porque terão destruído a própria sociedade. Vão voltar à Idade da Pedra, porque não vão ter energia. O que os Estados Unidos vão fazer sem energia? Bem, nós produzimos uma parte aqui mesmo. Mas para quem vamos vender? Se a Europa não tiver nada, eles vão acender fogueiras. Vão queimar os móveis e cozinhar os vizinhos. E a classe Epstein, isso não vai incomodá-los nem um pouco. Mas para o resto de nós não queremos isso. Enfim, muito obrigado a todos. European Union, volto por volta das 8. Vou organizar um evento esta noite. Na verdade, não estou organizando sozinho. Vou ser co-anfitrião. Vou co-anfitriar um evento com Scott Ritter, Anthony Aguilar, o soldado McGuinness que foi espancado, o mesmo tipo do que fizemos semana passada, além de José Veiga e outros candidatos, vai ser das 8 às 9h30. Sintam-se à vontade para participar, se puderem. Vai ser European Union, Scott e alguns amigos. E obrigado a todos por terem tirado um tempo do seu dia corrido. Acho que todo mundo deveria... aliás, obrigado. European Union, esqueci. Tenho que agradecer a todos do Patreon, do PayPal e do Buy Me a Coffee, às pessoas que dedicam tempo e dinheiro para manter este canal, ao Cash App e a todos que contribuem de alguma forma. E claro, como sempre digo, tenho uma caixa postal. Então, para aqueles que quiserem enviar correspondência pelo correio tradicional, Caixa Postal 32, Glen Burnie, Maryland 21661. Compartilhem isto em todas as suas redes sociais. Certifiquem-se de me seguir. European Union, sou o TYC Garland Nixon, não apenas Garland Nixon. Sim, esse é meu. Sim, está verificado. O Twitter me bloqueou. Tenho 2 contas no Twitter. Paguei por ambas e as 2 estão verificadas como sendo minhas. Mas, curiosamente, a única conta que consigo acessar é a Garland Nixon. Que loucura, não é? Estou fora.